Então, pessoal, tá aí uma sequência de exercícios para a gente fazer diariamente para trabalhar isso, a flexibilidade, trabalhar o alongamento, trabalhar a distensão, a extensão. Né? Eu tenho feito e realmente traz um bem-estar muito grande. Bem, nós temos aqui no Autoconsciente um episódio intitulado Trabalhando o Corpo para Transformar a Mente, que é um episódio em que eu conto algumas vivências, compartilho algumas coisas que eu li, enfim, sobre como o trabalho corporal, as intervenções corporais, o exercício também nos ajuda a transformar padrões mentais e emocionais, por distante que isso possa parecer. No episódio eu explico como é que isso funciona, tá? E eu também compartilho da minha nova paixão, que é o yoga, porque eu descobri o yoga, trouxe aqui o meu professor, Fabrício Cerveira. Obrigada, Fabrício, por estar aqui. Qual que é a nossa ideia? Além de conversar um pouquinho sobre o yoga, que foi uma descoberta que eu quero compartilhar com todo mundo, é também compartilhar uma sequência de posturas, nada muito complicado, tá? Mas posturas que sejam bem básicas e posturas que nos ajudem a trabalhar alguns aspectos como flexibilidade, como liberação de tensões, porque quando a gente alonga, a gente libera tensões, e que também nos ajudem a ir aos pouquinhos, entrando em contato com o nosso corpo, percebendo cada vez mais o nosso corpo, porque é muito importante isso, né, para o nosso autoconhecimento. Então, Fabrício, eu acho que a gente poderia começar conversando um pouquinho sobre yoga. Você poderia explicar para nós, né, o que é o yoga, o que é a que o yoga se propõe? Bom, obrigado, Regina, pelo convite. Namastê. É um prazer. A palavra yoga tem a sua raiz com origem no sânscrito e a tradução pode ser dada como união. Essa união também é difícil a gente entender com o quê, né? Então tem várias interpretações para isso. E eu gosto da interpretação que diz que é uma união com você mesmo. É uma busca, uma conexão com você mesmo. É uma prática que vai te trazer para dentro. Yoga é autoconhecimento. E realmente isso é para mim a melhor definição do yoga. É algo que você pratica com a intenção de se conhecer melhor. O yoga, ele não é uma religião, ele é uma filosofia de vida que te traz várias ferramentas para que você caminhe nesse sentido, de se conhecer melhor, de buscar se voltar para dentro e, de fato, encontrar o autoconhecimento. Eu acho que é isso. E, Fabrício, qual é a história do yoga, né? Como surgiu? Você pode contar um pouquinho disso para nós, sobre o surgimento e evolução do yoga? Acho que sim. Bom, o yoga é uma filosofia, como eu falei, que tem a sua origem na Índia, uma filosofia oriental, e está muito ligada aos textos sagrados para os hindus, que são os Vedas, né? Que são talvez os textos mais antigos já escritos. Então, os Vedas datam de milhares de anos antes de Cristo, eu não vou saber te dizer quanto, talvez ninguém saiba, porque a tradição védica é uma tradição oral no início. Tá. Ela surgiu como algo oral, ia passando de mestre para discípulo oralmente, em formas de cantos, de mantras. E um dia, um sábio, que eu também não vou saber nomear agora, mas colocou tudo isso no papel. Aos poucos foi escrevendo os Vedas. E a filosofia do yoga está aí dentro. O yoga está dentro dos Vedas, nos seus ensinamentos mais profundos ali. Existem textos posteriores que tratam só do yoga, e eu poderia citar o Yoga Sutra de Patanjali, que também foi um iluminado que compilou um pouco a filosofia do yoga. E eu acho que já seria legal citar isso. Patanjali divide o yoga em 8 passos, em 8 membros, enfim, 8 partes
Não que você precise seguir esses 8 passos um depois do outro, de forma sequencial, não. Mas ele dividiu o yoga em 8 grupos, e esses 8 passos resumem toda a filosofia do yoga. Os 2 primeiros membros do Yoga Sutra de Patanjali são os yamas e os niyamas. Você estava contando para mim disso. Isso. Bem legal isso, bem legal. Que são basicamente os princípios éticos e morais que o yogi ou a yogini devem seguir, né? São 5 yamas e 5 niyamas. Os yamas são as coisas que nós, como yogis, deveríamos evitar, e os niyamas são as coisas que nós deveríamos colocar na nossa vida. Então eu vou citar alguns deles, para não ficar muito longo, mas talvez o maior dos yamas é a ahimsa, que é a não violência. Então o yoga nos ensina que nós devemos buscar a não violência. Tudo nesse caminho para o autoconhecimento, né? E a não violência aí deve ser entendida como algo muito amplo em todos os seus aspectos, né? A não violência, em primeiro lugar, com você mesma, de você com você mesma, depois com o outro, a forma como você se expressa, a forma como os pensamentos que você tem, a não violência com o planeta, o ambiente em que você vive, com os animais que te rodeiam, na forma como você se alimenta e tudo isso. Então esse talvez seja o maior dos yamas. Eu digo maior porque os meus mestres me ensinaram que, na dúvida, entre um yama e outro, a ahimsa prevalece. Fique com esse. Esse daí já resume muita coisa, né, Isso. Fabrício? Mas outros yamas dizem para que você seja verdadeira, sempre, não mentir, né, satya, para que você não roube, ou seja, também no seu sentido mais amplo, de você não roubar o tempo das pessoas, não roubar a esperança das pessoas, e muito menos subtrair qualquer coisa. Para que você procure ser minimalista na sua vida, essa é a parigraha. E o último dos yamas é brahmacharya, que é um yama voltado para o controle dos desejos, né? Mas a todos os impulsos físicos. Físicos, né? Sim. Então, da mesma forma, nós temos 5 niyamas, e esses 2 conjuntos de regras morais compõem os 2 primeiros membros do yoga. Depois, pranayama é o terceiro membro, onde a gente deve estar ligado ao nosso prana, a forma como a gente respira, enfim, uma série de... Pranayama, na verdade, significa o controle do prana, o controle da respiração. Então, de alguma forma, Patanjali dizia que você deve olhar para isso, olhar para a sua respiração. O quarto membro são os asanas. Veja que eu falei que as pessoas confundem o yoga com a ginástica. E os asanas é uma parte só dos uma 8. Parte, que é a parte, enfim, que as pessoas mais conhecem, que a gente, olhando de fora, a gente vê Isso. as posturas, né? Exatamente. O quinto membro, o quinto passo, o quinto membro do yoga segundo Patanjali é Pratyahara. Pratyahara, a tradução é a inversão dos sentidos. Então, Patanjali nos ensina aí que você deve, de alguma forma, buscar para dentro. Os nossos sentidos físicos, eles são antenas para fora, né? Uhum. Então, os seus ouvidos estão atentos ao que está fora, o seu tato procura o que está fora, o seu olhar, enfim. E Pratyahara vem no sentido contrário disso. Minha interpretação... É isso que significa a inversão dos sentidos. Quer dizer, você voltá-los para dentro. Para dentro. Você deixar de lado o que está para fora e procurar para dentro, né? Segundo a professora Glória Arieira, a gente está sempre buscando algo que a gente não sabe o que é, e buscando a felicidade em algum lugar, em alguma coisa, e o que a gente deveria fazer era se observar. Então, a frase dela não é bem essa, mas é nesse sentido que ela quis dizer. Uhum. O sexto membro é dharana. Dharana é concentração, a tradução é concentração. Então você vê que ele vai caminhando no sentido de cada vez mais você está se fechando, né? Buscando para dentro. O yoga nos ensina várias técnicas de concentração para que você aumente o seu poder de concentração.
Depois o 7º membro é dhyana, que é a meditação, e é um pouco além da concentração, é algo onde você deve de fato silenciar a sua mente, né? Inclusive, segundo os meus mestres, a gente deve também procurar a devoção na meditação. Não que você precise cultuar um Deus, mas que você deve buscar uma conexão com o que é superior, com o que é não material, assim, com o que é divino para você. Tá. Isso faz parte de dhyana. E por fim, samadhi, que é o 8º membro. Samadhi pode ser traduzido como nirvana. Nirvana não é uma tradução, é uma outra palavra em sânscrito, mas para os budistas é nirvana. É o seu objetivo, é você chegar no estado de autoconhecimento completo, da consciência completa de quem é você, né? Sobre isso eu posso falar muito pouco, porque eu não cheguei lá ainda. Nem eu. Mas é isso. Muito legal. Bom, se yoga é autoconhecimento, como a prática do yoga nos ajuda a nos conhecer melhor? O que você, aí falando da tua experiência também, né, pessoal, como yogi, de que maneira o yoga está ajudando você a se conhecer melhor? Olha, Regina, essa é uma pergunta interessante, mas é difícil responder. Eu acho que a prática de yoga, ela vai aos poucos te mostrando quem você é de fato. Você vai de fato se encontrando em pequenas coisas, né? Então, uma prática de asanas, por exemplo, ela pede que você esteja presente naquela postura, para que a postura fique mais suave para você. Se você está fazendo uma postura difícil e você não está concentrado naquilo, aquilo fica pesado. E eu até vou contar uma história rapidinha, bem breve. Eu uma vez estava limpando o chão da minha casa e eu peguei um pano, passava na sala e voltava para o tanque, lavava o pano, torcia, voltava para a sala e assim fui fazendo umas 2, 3 vezes. E eu comecei a ficar enfadado com aquilo, cansado e até meio irritado. E uma hora eu pensei, não, é só um pano que eu estou lavando, eu me concentro nisso e vai ficar fácil. E de fato, eu estufei o peito, fiquei na frente do tanque lá e lavei o pano e foi super simples de lavar aquele pano. Então, aquilo para mim, naquele dia eu percebi que aquilo era um ensinamento do yoga. Era você fazer algo com presença, com atenção. E aquilo ficou imediatamente mais suave. Não sei se você conseguiu entender o exemplo, mas... Sim, para mim faz super sentido. Mas eu acho que o yoga aos poucos vai te mostrando coisas e vai te mostrando você mesmo para você. Quando você pratica exercícios respiratórios, por exemplo, você começa a silenciar a sua mente. E aí você vai entendendo coisas que você não entende com uma mente ocupada. Às vezes uma situação de estresse que você passou no dia e você em silêncio, se você consegue observar aquela situação de uma forma desapegada, de uma forma distanciada, você enxerga aquilo como não sendo uma parte sua. Você está fora daquilo e aí você consegue agir de forma mais calma. Então é difícil falar, porque é uma experiência muito particular. Muito particular. O que você está falando, né, sobre essa questão da observação, isso tem muito a ver com mindfulness, né? Então, para mim, o yoga é super conversa e não poderia ser diferente, porque tudo isso tem a ver com certas tradições que são muito antigas, são ramos de uma mesma coisa, né? Sim. Mas super conversa também com o que eu falo com os meus alunos, sobre você dar um passo atrás e você observar o seu corpo. Eu acho que, eu mesma respondendo a pergunta que eu fiz, né, para mim, na minha experiência, primeiramente, o yoga, por ele ter esse lado, né, da prática dos asanas, de você realmente fazer posturas, de você usar seu corpo, então, nos conecta mais. Eu acho que é mais um estímulo, mais uma forma de a gente se perceber, e não só se perceber durante a prática, mas se perceber na vida. Então, quando você está tenso, quando você está cansado, quando você está
sob o efeito de uma emoção. Então isso realmente, no momento que a gente se percebe, é como se você desse um passo atrás e você pudesse escolher que atitude você vai ter com relação àquilo que você está percebendo. Se você está nervoso, se você está tenso, se você está cansado, ou seja... E eu acho que o yoga reforça muito isso porque é uma prática corporal e você tem que estar presente com o corpo. Até senão, se você não estiver, você cai, assim. Sim. Basicamente é mais ou menos isso. Em algumas posturas que trabalham equilíbrio, claro. Sim. Mas o que eu percebo, e para mim está sendo assim, o meu aprendizado nesse momento, né, de iniciante, que eu tenho 2 meses, né, que eu pratico, e já está sendo tão assim, rico isso, no meu caso, né, o quanto de repente eu tensiono o meu corpo, o quanto eu dificulto a execução das posturas, porque eu tensiono tudo. Então, de repente, eu estou ali num exercício, numa postura em que só precisa torcer aqui o tronco, mas de repente eu estou com a minha perna tensionada, de repente eu estou com a minha mandíbula tensionada e, puxa vida, isso é assim na vida também. Então é o esforço que às vezes a gente se coloca, é uma rigidez que a gente tem com a vida ou com a gente mesma, e quando você está na prática você percebe isso. E aí você percebe, opa, e você relaxa, porque a frase que o Fabrício me falou foi a primeira instrução que ele me deu, logo que eu cheguei, no primeiro dia: procure tornar os exercícios, né, as posturas confortáveis para você. E eu falei, porque eu já fazia um pouco de alongamento e eu trabalhava isso, quer dizer, mas os alongamentos que eu fazia, eu já estava habituada. Bom, esse alongamento aqui, eu solto tudo, porque agora quando você vai fazer uma postura de yoga, você tem outro formato de coisa, você exercita outros músculos, então vão surgir outras situações que não aquelas que você já conhece. E como as posturas são muitas, então eu vou ter muito desse tipo de aprendizado. É algo que está sendo muito rico para mim, de fato, assim, perceber como tornar mais confortável, como tornar mais fluida a vida, como não resistir às coisas, como não me esforçar demasiadamente. Isso é muito interessante. E você, por si sozinha, você já chegou nessa conclusão, né? Você trouxe o ensinamento de uma aula de posturas para a sua vida. Para a né? vida, porque é para a vida. Uma postura se tornar confortável, você está pensando em tornar a sua vida confortável. Então, é aquilo que eu quis dizer. Os ensinamentos do yoga, mas os ensinamentos do yoga, eles vão aparecendo com o tempo, com a sua prática, você vai fazendo paralelos da prática com a sua vida. É lógico que uma prática de posturas, uma prática respiratória, ela é muito poderosa também, não só para atuar no nosso corpo físico, músculos, esqueleto, articulações, mas para atuar também no nosso sistema nervoso, no nosso sistema endócrino. Então, uma prática de asanas e uma prática de pranayamas, elas são muito poderosas e de forma alguma você pode desprezar o efeito disso. Sim, né? Além de tudo ainda tem um efeito... O efeito físico real. que você está fazendo. Exato. Sim, isso os alunos conseguem perceber no final da prática. Numa aula de 1 hora, você fecha os olhos ao final da prática, você sente o seu corpo diferente. Aquilo é o seu sistema circulatório está trabalhando diferente, o seu sistema nervoso está diferente. Então as coisas quimicamente talvez estejam diferentes no seu corpo. Então é uma prática muito poderosa. Eu saio muito bem. É muito bom. Bem, assim, uma sensação boa, leve, oxigenada, muito bem, muito bem. Que bom. Legal. Agora eu tenho uma curiosidade. Como foi que você chegou nisso? Né? Como foi que você se tornou professor de yoga? Conta um pouquinho da tua experiência, assim, da tua trajetória. Legal. Bom, eu me tornei professor de yoga por acaso, porque eu não planejei ser um professor de yoga. E a pandemia, que mudou a vida de muita gente, mudou a minha também nesse sentido. Eu sou engenheiro mecânico, me formei em 97, não sei quando que foi isso, há mais de 25 anos.
E eu trabalhei em montadoras de automóveis por 25 anos. E quando veio a pandemia, eu fui demitido da empresa onde eu estava. E eu já tinha feito no ano anterior, sem saber porquê, um curso de formação de yoga. Eu sou praticante de yoga já talvez há uns 10 anos. Eu comecei o yoga com uma prática chamada Hot Yoga, não sei se você já ouviu falar, ou Bikram, o método Bikram. Conheço, quer dizer, eu conheço. O meu filho Pedro, que é praticante de Ashtanga, faz Hot Yoga às vezes. O Hot Yoga é uma prática muito intensa, feita numa sala aquecida. E a primeira vez que eu fiz yoga naquela escola, naquele lugar, eu me encantei e fui aluno fiel por 4 anos, que foi o tempo que a academia durou lá em Vinhedo, na cidade onde eu moro, onde moramos. E, enfim, então eu já vinha com essa prática de yoga, já estava praticando depois do Hot Yoga, já praticava também Hatha Yoga. E aí veio o curso, veio a pandemia, veio a demissão. E um dia o meu professor, na escola onde eu me formei e onde eu dou aula hoje, ele me convidou para dar aulas e eu aceitei na hora. Na verdade, eu já estava dando aulas particulares para amigos, para vizinhos e aceitei o convite. E de repente são 3 anos agora que eu já dou aulas e super realizado nisso, uma prática que me encanta também. E um excelente professor, muito bom professor. Você que é uma excelente aluna, porque o mérito é do aluno sempre. Eu me identifiquei muito, não é difícil, né? Se identificar com o yoga. Eu acho que tudo tem a hora certa. Eu com 59 anos comecei a fazer yoga e me sinto uma menina fazendo, realmente é maravilhoso, mas você apoia muito seus alunos, isso é muito gostoso. Sou muito grata, porque se eu estou assim nesse entusiasmo, isso também vem muito, né, da identificação e do quanto realmente você nos estimula, né, a tirar o melhor do yoga. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E agora, vamos... Tá dando vontade praticar? De fazer. Tá dando vontade de fazer alguma coisa. Vamos lá? Vamos sim. Bom, Regina, eu vou propor uma prática bem simples, né, para que as pessoas consigam fazer em casa, sem grandes riscos. Embora sempre é importante que a pessoa se observe, né? O meu professor dizia que se você sente dor em alguma articulação, você não deve ficar naquela postura. Então, eu vou tentar mencionar sobre isso em cada postura pela qual eu passar, mas é sempre importante a autoobservação. Okay. Um desconfortozinho muscular, sentindo alongamento, ok, mas dor em articulação não deve acontecer. Joelho, tô com um problema no punho, não dá para ficar parado sobre a mão. Ombros, enfim. Se a pessoa tem algum problema crônico também nas articulações, tome muito cuidado quando a postura exige um pouco daquela articulação. Enfim, problemas na coluna, mais crônicos, mais graves, tem que tomar cuidado. E eu vou citar quando for mostrar, tá? Tá. Mas só para, rapidamente, o yoga nos apresenta posturas em grupos. Então a gente tem o grupo das posturas torcidas e tudo com relação à coluna. Tá. Posturas torcidas ou posturas de torção, posturas de flexão, quando você flexiona a coluna, posturas de extensão, quando você extensiona a coluna, posturas de equilíbrio, posturas de força e posturas invertidas. Então são alguns grupos e as posturas se encaixam nesses grupos e eu vou tentar pegar um pouquinho de cada aqui, só para que a gente tenha um mix. Eu ia falar pupurri, você usou uma palavra em inglês, eu usei uma em francês. É importante que no início da prática a gente trabalhe as articulações, né? Então eu vou ensinar alguns movimentos aqui para que a gente trabalhe cada uma das articulações principais do nosso corpo, né? Para aquecer e para desbloquear fisicamente e energeticamente também. Tá. Então, na primeira postura, bom, se a postura sentada é incômoda para alguém, a pessoa pode procurar uma almofada, colocar uma almofada embaixo do quadril, ou até se sentar num banco, né, num banquinho, ou até eventualmente na cadeira, não encostando, né, as costas no encosto, mas sentada na ponta da cadeira também pode ser, porque essa postura sentada às vezes ela é incômoda para muita gente. Os joelhos não conseguem se aproximar do chão, tem gente que senta no chão e os joelhos ficam altos. É verdade.
Isso traz uma curvatura aqui e uma tensão na lombar. Então, para resolver esse pequeno problema, uma almofadinha ou... Uma almofada ajuda bastante. Ajuda bastante. Então, sentado, a gente gira a cabeça, deixa a cabeça cair, olha lá em cima e roda a cabeça com bastante amplitude, procurando sentir bem a articulação que você está trabalhando. A gente está trabalhando aqui o alto da coluna, relaxando um pouco o pescoço também. Então tenta deixar a cabeça bem solta e a postura continua firme. Coluna ereta, só a cabeça que está solta. Agora inverte, sempre fazendo para um lado e para o outro. Se concentrando sempre no movimento para que você não se machuque. E se concentrando na região que você está trabalhando. Vai soltando as tensões ali do pescoço. Relaxando a região mais alta do seu peito, das suas costas. Muito bom. E parando no centro. Agora a gente trabalha um pouquinho os ombros com exercícios simples, girando os ombros aqui para trás. Também concentrado no movimento, a gente faz o maior movimento que a gente puder, eliminando as tensões, sentindo a articulação. Isso, inverte o sentido. Agora braços estendidos, a gente vai fechar as mãos e girar os punhos, tentando de novo fazer um movimento bastante amplo. Não precisa ter velocidade aqui, mas consciência do movimento. Tenta fazer sempre o seu melhor movimento. Aqui os cotovelos estão estendidos, você gira para um lado e depois para o outro, pode inverter. Isso. Agora a gente vai deixar o braço direito apoiado aqui na mão esquerda, apoiando o cotovelo. Você vai girar o braço direito aqui para cima e a gente vai rodar o braço como se a gente desenhasse um círculo aqui com a ponta do dedo médio. Tenta manter o braço apoiado, a gente está articulando o cotovelo aqui. Isso, inverte. Muito bom. Para o outro lado, braço esquerdo, flexiona o cotovelo, gira a mão para um lado. Você pode ter o seu tempo aqui para fazer por quanto tempo for preciso. A gente numa prática, numa aula regular, a gente normalmente toma 10 minutos para fazer essa sequência de movimentos, mas se você tiver menos tempo, faça em menos tempo. Se você tiver mais tempo, pode fazer em mais tempo também. Muito bom. Vamos estender as pernas. Aqui com os pés levemente afastados, a gente vai apontar os dedos dos pés lá para frente e depois aqui atrás. Faça esse movimento algumas vezes. De novo, concentrado no tornozelo, aponta os dedos para frente, depois para trás. Isso, agora a gente afasta um pouquinho mais os calcanhares e vamos girar os pés lá nos calcanhares. A gente falava dos ensinamentos do yoga e a atenção no movimento é muito importante. Primeiro para você prevenir lesões, pode girar ao contrário, e depois para que você realmente esteja presente aqui. Se você estiver fazendo os movimentos e está pensando no que você vai fazer depois disso, grande parte da prática se perde, né? Muito bom. Deixa a sua perna esquerda aí estendida. Vamos segurar a nossa coxa direita com os dedos das mãos entrelaçados. Mantenha a postura firme e a gente vai estender e flexionar a perna algumas vezes. Você pode vincular esse movimento com a sua respiração. Inspira lá em cima e expira embaixo. Isso, parou com a perna flexionada, gira um pouquinho o pé em círculos. Isso, pode girar para o outro lado.
Muito bom. Agora a gente vai segurar o joelho com a mão direita e o pé com a mão esquerda. E você vai rodar a sua coxa lá no quadril. Se você olhar para o seu joelho, o joelho está desenhando um círculo no ar. Isso. Pode movimentar a perna com bastante amplitude. O que a gente quer aquecer aqui e trabalhar é a articulação da coxa com o quadril. Isso. Roda ao contrário, sempre fazendo dos dois lados e nos dois sentidos. Isso. Mesma coisa com a perna esquerda. Vamos sustentar a coxa, inspire estendendo, expire flexionando. Isso, se precisar baixar um pouquinho mais a perna para que o joelho se estenda completamente. Isso, parando, sustenta a sua perna e gira o pé um pouquinho. Isso, para o outro lado. Muito bom, agora a gente segura o joelho e o pé e roda um pouquinho a coxa lá no quadril. Isso, para um lado e para o outro. Muito bom, Regina. Vamos ficar um pouco de joelhos no chão. E essa aqui é uma outra postura que nem sempre é confortável para as pessoas. Algumas pessoas se incomodam. Como eu falei no início, se você sentir dor nos joelhos aqui ou até nos tornozelos, você deve voltar para a postura sentada. Essa postura é chamada postura do diamante, ou Vajrasana. Com as mãos aqui ao lado do joelho, a gente vai articular a nossa coluna. Ainda estamos na fase de aquecimento, então a gente vai inspirar, abrir bem o peito, olhar lá em cima. E na expiração, empurrar o chão, levar o queixo no peito, curvar a coluna para trás. Fazendo esse movimento no ritmo da respiração, inspire, vai lá em cima. Expire, queixo no peito. Mais uma vez, se concentra agora em toda a sua coluna, articula da base até o pescoço. Solta o ar, queixo no peito. Mais uma vez, inspire e expire. A gente pode fazer por mais tempo essa sequência, e essa sequência de articular a coluna pode ser feita em 4 apoios também. A gente ficando aqui com as mãos afastadas na largura dos ombros e os joelhos na largura do quadril, a gente faz afundando a coluna lá para baixo, olhando para cima, e depois o contrário, curva a coluna para cima e o queixo vai para o peito. Fazendo isso também no ritmo da respiração, inspire e expire aqui embaixo. Só mais uma vez, inspire e expire embaixo. Agora o corpo já está aquecido, a gente aqueceu as articulações, a gente aqueceu a coluna nesse movimento de flexão e de extensão, e a gente pode começar a fazer algumas posturas. A gente vai começar deitados, e aqui com os antebraços paralelos, a distância entre as mãos e os cotovelos é a mesma, a gente vai deitar o corpo aqui no chão, quadril e pernas no tapete, pernas unidas. Essa aqui é uma variação da postura da cobra, a postura da esfinge. A gente trabalha aqui o alongamento aqui na região lombar. Se você sentir dor de novo, reduz um pouquinho a intensidade da postura, mas de certa forma tenta manter aqui o peito aberto, os ombros para baixo, não deixa os ombros ficarem para cima, ombros lá para baixo e o olhar lá para frente. E agora procura relaxar a região lombar, que deve estar tensionada nesse momento. Nunca prendendo a respiração. Muito bom. E uma variação, como eu falei, a postura da esfinge, que é essa que nós estamos agora, é uma variação da postura da cobra, que a gente vai fazer agora, com as mãos aqui ao lado das axilas, também as pernas unidas e estendidas lá atrás, os cotovelos colados no corpo, aqui apontando para cima. A gente empurra o chão, mantendo os cotovelos ao lado do corpo, e de novo, os ombros não devem ficar aqui em cima, os ombros vão lá para baixo. Tenta relaxar, abrir o peito, fica na postura olhando para frente. Se tiver muito intensa, você volta devagarzinho, fica um pouco mais para baixo, sempre com os cotovelos colados no corpo e os ombros para baixo. Muito bom. A gente vai agora sentar aqui de novo nos joelhos e levar o quadril lá para os calcanhares.
Levando as palmas das mãos lá na frente, acomoda o seu abdômen nas coxas e leva a sua testa para o tapete. Essa é a postura da criança, é uma postura de descanso e principalmente uma postura que você deve usar depois de fazer uma postura de extensão. A postura da cobra e a postura da esfinge estendem a sua coluna. Essa postura traz relaxamento, flexionando suavemente a coluna. Uma postura de compensação, a postura da criança. Muito bom, Regina. Pode voltar a se sentar aqui sobre os calcanhares. Então a gente fez aqui uma postura de extensão, que é a postura da cobra, e uma postura de flexão, que na verdade é mais uma postura de relaxamento, que é a postura da criança. Vamos fazer uma postura para trabalhar um pouco o quadril. Bom, é importante dizer que as pessoas podem ficar o tempo que for confortável. Eu recomendo que fique de 30 segundos a 1 minuto em cada postura. Tá? Então, mas se a pessoa quiser ficar um pouquinho mais, ou se quiser ficar um pouco menos... Se ela fosse contar respirações, que eu acho que é uma forma fácil de acompanhar esse tempo. Quantas respirações, por exemplo? Eu acho que umas 10 respirações completas seria interessante. Bom, tá. Bom, a gente vai partir aqui da postura de 4 apoios para ir lá para a próxima postura. A gente vai trazer o pé direito aqui na frente, entre as duas mãos. Esse movimento que a gente acabou de fazer, às vezes é difícil para que as pessoas façam de uma vez, trazendo o pé de uma vez aqui para frente. Então a pessoa pode começar em pé com os pés unidos e levar um dos pés para trás. Também funciona, tá? O importante aqui é que a gente vai deixar o pé dessa perna que está na frente, à frente do joelho. O calcanhar deve estar sempre para frente do joelho para você não machucar o seu joelho, tá? As mãos aqui ao lado do pé. E nessa postura a gente afunda aqui o quadril, joga o quadril lá embaixo, abre o peito e tenta olhar lá para cima. Uma postura que trabalha bastante essa parte interior da coxa, vai abrindo o quadril. Isso. Mantendo a postura, a gente vai agora estender o joelho e levar a testa na direção do joelho, mantendo a sola do pé direito lá no chão. Aqui a gente está alongando o tornozelo e a parte posterior da perna direita. Muito bom, vamos fazer do outro lado. De novo, como eu falei, 30 segundos a 1 minuto em cada postura. A gente está fazendo de uma forma mais abreviada. Vamos levar o pé direito para trás, o pé esquerdo para frente e fazer a mesma coisa, o calcanhar sempre à frente do joelho. Afunda o seu quadril e olha lá na diagonal, os ombros vão para baixo, o peito aberto. Isso, agora estendendo a perna, a sola do pé no chão, leva a testa lá para o joelho. Muito bom. E vamos nos sentar de novo no tapete. Uma outra postura interessante e simples para que as pessoas façam em casa, também traz bastante benefício para a região do quadril. A gente fazer a postura da borboleta, solas dos pés unidas. A tradução dessa postura é Baddha Konasana, na tradução é a postura da borboleta. Pés unidos, a gente começa aqui movimentando um pouquinho os joelhos para ajudar o relaxamento dessa musculatura mais interna das coxas. E depois, sem o movimento, você abre o seu peito, inspira e avança com a coluna reta até onde você puder. Lá na frente você solta a sua cabeça. Muito bom, volta desenrolando a sua coluna devagar. Essa postura também é bastante simples e bastante benéfica aqui para a região do quadril. Você pode assistir um filme nessa postura, se quiser. Muito bom. Não, vai devagarzinho, assistir um capítulo, depois... Muito bom, pernas estendidas agora, unidas, os joelhos lá para baixo, os pés unidos apontando para cima. Vamos posicionar as mãos aqui nas coxas. E aqui você vai procurar alinhar bem a sua coluna. Cuidado para não manter a coluna curva, cresce a coluna, gira os ombros para trás, abre o peito. O que você quer nessa postura é formar um ângulo de 90 graus com o seu corpo. Essa é a postura do bastão, a Dandasana. Parece uma postura simples, mas ela é uma postura de muita força aqui na região do abdômen e das coxas, para que você se mantenha
nessa postura de 90 graus. Então é uma postura interessante para você trabalhar essa musculatura abdominal, trabalhar a musculatura das coxas, trabalhar essa musculatura da base da coluna. Muito bom. E dessa postura a gente passa para a postura da pinça. Eu gosto sempre de fazer essa transição, erguendo os braços, a gente inspira e na expiração a gente avança. Vai segurar os pés lá na frente, ou os tornozelos, para quem não chega nos pés. E agora você relaxa o abdômen e usa a sua respiração para ir avançando. Toda vez que você solta o ar, você avança um pouquinho. Nessa postura, os joelhos para baixo, a cabeça solta. Muito bom, volta desenrolando. Alinha a postura anterior e agora a gente vai fazer uma postura de torção, trazendo a sola do pé esquerdo aqui do lado de fora da coxa direita. A gente abraça o nosso joelho esquerdo com o braço direito, começa a torcer o corpo aqui nesse abraço, gira o braço esquerdo lá para trás, a mão vai lá na base da sua coluna para você alinhar o seu tronco e tenta torcer olhando lá para trás. Isso, traga o seu braço mais perto do seu corpo, isso, o braço te ajuda a crescer. Excelente, volta devagarzinho e a gente faz do outro lado. Como eu falei antes, toda postura aqui é bilateral, a gente tem que fazer dos dois lados para não desequilibrar o corpo. Abraça o seu joelho direito, gira o braço direito lá atrás, alinha o corpo e torce. Quanto mais relaxamento você colocar no seu tronco, mais você torce. A respiração também te ajuda nessa torção. Muito bom, Regina, pode voltar. Excelente, essa é uma sequência de posturas deitadas e sentadas que já cobre uma boa parte do que a gente precisa trabalhar no nosso corpo, né? Antes da gente mostrar uma postura em pé, que eu acho que é interessante também, eu acho que valeria a pena falar de 2 exercícios respiratórios que eu acho que são interessantes para que as pessoas pratiquem também. Isso pode ser feito antes da prática de asanas ou depois. Como eu falei anteriormente, os pranayamas são os exercícios respiratórios, é o controle do prana, né? Então são uma série de exercícios respiratórios para nos ajudar a trazer a nossa atenção para dentro, a aumentar o nosso poder de concentração. O primeiro pranayama, e eu recomendo sempre a gente fazer os pranayamas com os olhos fechados, a gente deve fazer com a coluna reta. Relaxando o corpo, a gente vai inspirar pelas narinas e na expiração pela boca, como se você soprasse uma bebida quente, um sopro longo e profundo. De novo, inspire profundamente e expire pela boca. Mais uma vez, inspire pelas narinas e expire pela boca. Você pode ficar nesse pranayama pelo tempo que for confortável para você. E a tradução deste pranayama, o nome deste pranayama é Shanti Pranayama, cuja tradução é o pranayama da paz. Ele vai trazendo tranquilidade para o seu corpo. Você vai soprando para longe, coisas que você não quer mais. Muito bom. Vamos fazer um segundo exercício respiratório, que é a respiração completa. A mão direita fica aqui no abdômen, a mão esquerda aqui na altura do peito. E a gente vai fazer respirações somente pelo nariz. Você vai inspirar com controle, com profundidade, mas você vai dividir o seu corpo em 3 bandas, 3 faixas. A faixa abdominal, a faixa torácica e a faixa peitoral. Nesse pranayama a gente inspira e primeiro a gente enche o abdômen, depois a região torácica e por último o peito, na mesma inspiração. E na expiração a gente solta o peito, solta o tórax e solta o ar do abdômen. Então vamos lá, inspire. E expire. O importante é que você controle o fluxo de ar e que aos poucos você tente explorar essa capacidade respiratória.
Respire, esvaziando completamente o peito, o tórax e o abdômen. Muito bom. Faça a sua última expiração. Excelente, abrindo os olhos devagar. Muito bom, essa respiração também é chamada de respiração yogi, respiração completa. E aos poucos, de fato, a gente vai ganhando capacidade respiratória. É um exercício bastante interessante e eu recomendo qualquer um dos 2 pranayamas para um momento em que você está muito tensa e vai entrar para uma reunião importante ou vai fazer uma conversa importante com alguém. Pratica um pouco de um desses 2 pranayamas e a sua mente vai acalmar mesmo, se fizer com atenção. Posso propor mais 2 posturas em pé para a gente finalizar essa sequência? Muito bom, a gente vai começar com a postura da montanha, Tadasana, unindo os calcanhares e os pés lá embaixo, e os dedões dos pés, encaixando o quadril. Você deve fazer essa báscula aqui, contraindo os glúteos e o abdômen ao mesmo tempo, sem tensionar a coluna, não é um movimento para frente, mas é só um encaixe de quadril. Isso. Braços estendidos, eles podem ficar descolados aqui do corpo, mas estendidos, com as mãos apontadas para baixo. Isso, peito aberto, levemente o queixo paralelo ao chão. Isso aí, joelhos estendidos, se possível. Para você sentir a força dessa postura, você experimenta agarrar o chão com os pés. Isso, as suas coxas ficam mais firmes. E experimenta lançar os dedos das mãos lá na direção do chão. O peito fica mais firme. Isso. Essa é uma postura clássica do yoga, mas é uma postura muito mais de observação, para você perceber o seu corpo, perceber o seu equilíbrio, perceber a sua respiração. Você pode fazer ela com os olhos fechados e sentir mesmo o efeito da postura no seu corpo. Tadasana é uma postura preparatória para uma série de posturas, inclusive para a postura que nós vamos fazer agora, que é uma postura de equilíbrio, Vrikshasana, a postura da árvore. Então, aos poucos, a gente passa o equilíbrio do corpo, o peso do corpo para o pé direito, e a gente vai trazer a sola do pé esquerdo aqui no interior da coxa. Isso pode ser difícil para algumas pessoas, então uma alternativa é trazer a sola do pé aqui na panturrilha. E talvez para te dar mais equilíbrio, você pode até manter a pontinha do pé esquerdo no chão. Se a pessoa consegue fazer com a perna aqui no alto da coxa, pode fazer. Ou se quiser usar alguma cadeira, alguma coisa para se equilibrar também. O peso do corpo está só na perna direita, o joelho direito estendido, esse joelho esquerdo roda para fora e a gente une as mãos em frente ao peito e procura o equilíbrio fixando o olhar em algum ponto. Você pode ficar também de 30 segundos a 1 minuto nessa postura. É uma postura de equilíbrio, como eu falei no início, um dos grupos de posturas que a gente tem. Vamos fazer do outro lado. Espalhe a sola do seu pé esquerdo no chão. A sola do pé direito vem aqui no interior da coxa ou no interior da panturrilha. O que você deve evitar só é de colocar o calcanhar aqui no joelho, porque isso pode machucar o seu joelho. De novo, as mãos unidas em frente ao peito. Procure o seu equilíbrio, fixando o seu olhar em algum ponto. E sinta aqui o seu corpo crescendo, a respiração fluindo. Em todas as posturas que a gente fez, a respiração deve fluir naturalmente, nunca travar a respiração. Muito bom, relaxa os pés no chão. E acho que é isso, uma sequência de umas 10, 15 posturas que pode ajudar as pessoas a se conectarem um pouco mais. Muito bom. Obrigada, professor. Obrigado a você, Regina. Então, pessoal, tá aí uma sequência de exercícios para a gente fazer diariamente, para trabalhar isso, a flexibilidade, trabalhar o alongamento, trabalhar a distensão, a extensão. Né? Eu tenho feito e realmente traz um bem-estar muito grande e vai aos pouquinhos nos conectando com o nosso corpo e trazendo essa consciência. Então, por exemplo, um dos pontos que eu preciso trabalhar muito, já falei com ele, é o equilíbrio. No momento eu não estou nada equilibrada. Eu tentei fazer a árvore aqui, que normalmente eu faço
nas aulas e não saiu, tá vendo? É um dia que a gente não está bem, que a gente está agitada e tal, e está tudo bem. O importante, eu acho, que é se perceber e a cada dia nós estamos diferentes. Tem dias em que, né, que de repente as coisas fluem de uma outra maneira, porque nós estamos diferentes. Eu acho que tudo isso faz parte, isso tudo é autoconhecimento, é aprendizado, e o yoga é uma forma muito sensorial, né? Muito, enfim, é uma forma muito diferente de autoconhecimento. Autoconhecimento não está só na mente, gente, está realmente no nosso corpo. Então, trazer a atenção e a consciência para o corpo é uma base muito sólida para o autoconhecimento. Obrigada, professor. Obrigado você, Regina. Namastê.